Obrigado, Senhor, por teres enviado Jesus para sofrer, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Perdoa-nos às vezes que esquecemos que só somos quem somos porque Jesus se deu por nós. Ó Deus, pedimos que em graça o Senhor fale conosco. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor Jesus, em João capítulo 9. João capítulo 9. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Glória seja dada a Jesus, o nosso Salvador. Assente-se, por favor. Nós estamos numa caminhada de fé e de esperança, analisando os sinais que nos são deixados no Evangelho de João, mais precisamente aqueles 7 milagres que foram registrados e que mostram que Jesus é o Filho de Deus e quem crer em Jesus terá vida e vida em seu nome. E hoje à noite vamos analisar esse sinal extraordinário, esse milagre fabuloso que Jesus operou e que o apresenta como o Deus que dá visão. E eu não estou necessariamente falando de uma visão física, da visão orgânica, mas eu estou falando de um Cristo poderoso para operar a obra e o milagre de uma visão ainda maior, uma visão para a vida. E nós temos aqui na nossa igreja uma irmã deficiente visual, a irmã Luciene, e conquanto não tenha sido curada pelo Senhor da sua vista física, enxerga, como muita gente que tem visão física aí fora, não enxerga. Ela tem visão da vida, ela tem visão espiritual, ela tem visão das coisas de Deus, e a sua fé em Cristo a faz enxergar as questões da vida de uma maneira confiante, de uma maneira firme, porque a sua vida está guardada pelo poder e nas mãos do Santo Deus. É essa visão que o mundo precisa ter. Porque o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O mundo está como que num estado de cegueira espiritual, está tateando, tentando encontrar solução, encontrar um caminho, encontrar respostas. A humanidade vai afundando-se cada vez mais no lamaçal do pecado e da distância de Deus, mas Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para dar visão a esses cegos espirituais, se eles colocarem a sua fé única e exclusivamente no Senhor. E quando Jesus cura uma pessoa dessa cegueira espiritual, tudo muda.
Porque a vida muda quando a gente muda. A vida muda quando nós sofremos essa transformação poderosa e única, que religião nenhuma pode fazer, que dinheiro nenhum pode fazer, que programa nenhum pode realizar, que estratégia nenhuma pode alcançar. É uma obra absolutamente feita pelo poder de Deus, exclusivamente realizada pelo poder de Deus. Quando uma pessoa é tocada pelo poder de Deus, ela é transformada e ao redor dela tudo se transforma. Agora, nesse texto é interessante, porque conquanto tenha sido realizada uma cura, existem várias visões desta mesma cura. Quer dizer, aquele homem cego de nascença recebe a cura e passa a enxergar, passa a ter visão. Mas ao redor deles, há pessoas ou grupos de pessoas que enxergam aquele milagre de perspectivas diferentes, de posições diferentes, com opiniões diferentes. E ao estudarmos essas perspectivas diferentes de uma mesma cura, nós passamos a ampliar o nosso campo de visão quanto às coisas de Deus, o que Ele faz, o que Ele quer realizar, inclusive ampliando o nosso campo de visão em relação à nossa própria vida e à vida que está para além de nós, ao nosso redor, na vida daqueles que nos cercam. Vamos pensar nisso hoje. Em primeiro lugar, a primeira perspectiva que eu quero destacar é a visão dos discípulos. E essa visão dos discípulos, ela é demonstrada através da pergunta que eles fazem a Jesus. Quando eles se veem diante daquele cego de nascença, a pergunta é: mestre, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele, para que nascesse cego? Veja que é quase uma visão do karma, se a gente pode falar assim. Dessa coisa da lei da vida, do plantou-colheu. Dessa coisa de que essa reação é fruto de alguma ação, e no caso uma ação negativa dele ou de seus pais para com Deus, gerou essa situação negativa em sua vida. E você sabe, irmãos, que tem gente na vida que acha que certas situações pelas quais passa, e certas marcas que tem no seu coração e que prejudicam a sua vida, são oriundos de enfermidades familiares. Eu me lembro até na década de 80, começo da década de 90, surgiu uma heresia no meio evangélico, denominada de maldição hereditária. E que as pessoas, inclusive, precisavam pedir perdão ou perdoar as gerações que vieram antes dele, porque algum erro, alguma falha que eles cometeram no passado, repercutiu na geração atual. E era gente dizendo: eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe, por causa dos meus avós, bisavós, tataravós, por causa dessa geração que veio antes de mim. Essa visão kármica, que eu estou pagando o preço por um pecado que eu cometi, ou pior, que alguém cometeu e eu estou pagando o preço por isso. É uma doutrina facilmente destruída na palavra de Deus. Facilmente. E eu lhes dou apenas um versículo. Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu dou conta a Deus da minha vida, os meus pais darão conta da vida deles, os meus avós, bisavós e a geração que veio antes de mim dará conta de suas vidas, de suas decisões, de seus erros a Deus.
É uma questão absolutamente individual. Agora é claro, e nós sabemos, que existem certos problemas que, por exemplo, os pais transferem para os filhos. Uma moça grávida, uma mulher grávida, que, por exemplo, fuma durante a gestação, ela pode gerar um problema de saúde sério no seu bebê. Ou uma mulher que sofre de uma enfermidade como a rubéola, por exemplo, pode trazer implicações negativas, problemas de saúde seríssimos para o seu bebê, para o feto. Mas, irmãos, o problema é quando a gente está passando por uma dificuldade e pessoas ficam questionando quem é que pecou na nossa família para que tal mal nos acometesse. Esse tipo de mentalidade não tem que ganhar a vida da gente em nome de Jesus. Nós não podemos nos esconder atrás dos erros da nossa família, das palavras que ouvimos de nossos pais, das atitudes que nossos pais tiveram e que foram porventura negativas. Nós não podemos nos esconder atrás disso para justificar a nossa maneira de viver. Nós temos que entender que a vida que temos é nossa responsabilidade. E que não importa o que fizeram a você, importa o que você faz com aquilo que fizeram a você. Se você se ressente disso, guarda isso, sorve isso, alimenta isso dentro do seu coração e adoece, ou se você diz, não, aconteceu comigo, me feriram, me magoaram, foram desleais, tiveram palavras duras comigo, isso acontece. Mas o que eu faço com isso é que faz toda a diferença. Ou eu reciclo a minha dor e transformo isso numa coisa que pode me levar a ser mais misericordioso, mais bondoso, mais compassivo, ter olhos para as necessidades dos outros. Porque quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir, como diz o poeta cristão. Ou simplesmente eu vou viver complexado, eu vou viver escravizado, eu vou viver sofrendo, amargurado por causa de erros que nem fui eu que cometi, embora tenham me atingido esses erros. A questão, gente, é que Jesus é poderoso para nos fazer superar essas situações que no passado nos feriram. E essas coisas não devem ter poder de nos acometer e de nos escravizar, porque em Jesus nós somos nova criatura e nós andamos em novidade de vida. A partir de Jesus, uma nova história escrita na nossa vida, e nós não temos de viver escravizados por esse tipo de memória amarga que adoece, que prostra, que nos para, e não interessa o que aconteceu, em Cristo você e eu podemos superar. Você quer pior família do que a família de Jesus? Sim, porque a família de Jesus não era Jesus. A família de Jesus tinha seus problemas. Você pega para ler a genealogia de Jesus, você se escandaliza. Você encontra lá assassino, você encontra lá mentiroso, você encontra lá adúltero, você encontra lá prostituta. Só para dar uma pequena amostra. Vai ler a genealogia de Jesus em Lucas 1 e em Mateus 1 para você ver. Olha as histórias dessas pessoas contadas na Escritura Sagrada. Mas você não tem um Jesus complexado, um Jesus diminuído, um Jesus doente emocionalmente, um Jesus que sente pena de si mesmo, nada disso. E é nas mãos desse Jesus que nós estamos. E é com a graça e o poder desse Jesus que nós superamos essas dificuldades. Amém ou não? Amém. Essa é a visão dos discípulos. Agora tem a visão dos vizinhos do cego. Versículo 8,
E versículo 9 do capítulo 9, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era o cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, outros diziam, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu, curado, ex-cego, transformado, alvo do poder de Deus. E existem pessoas, irmãos, que não conseguem reconhecer a transformação que Deus operou na vida da gente. É impressionante. Tem gente que não consegue reconhecer os sinais da graça de Deus na vida da gente. Transformação que Deus operou, o poder de Deus que nos atingiu, que nos mudou, que nos tornou nova criatura. Muita gente duvida. Mas Jesus é poderoso para transformar vidas, nós cremos nisso, nós pregamos isso. O Evangelho de Cristo está cheio de ex. Cheio de ex. Até muita gente que não tem o Espírito Santo fica se questionando, mas vocês crentes é interessante, né? Vocês têm sempre uma história para trás de dificuldade e tudo mais, aí chega um determinado momento, vocês dizem, aí Jesus entrou na minha vida. E não é que a gente vira crente, eu digo sempre isso, crente não vira crente, crente nasce de novo. É uma nova vida, é uma nova criatura, e eu creio no poder transformador do Evangelho de Cristo. Paulo diz isso, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se crê em Cristo de todo o coração é transformado. Eu já vi assassino ser transformado dentro da cadeia, pregando o Evangelho para ele por 9 meses. Assassino de bandido, justiceiro. Mas quando o Evangelho foi pregado, isso rompe o coração daquele homem, Agrinaldo Pedro Barbosa, nunca vou esquecer. É uma das minhas alegrias e coroa, como diz Paulo, escrevendo aos Filipenses. 9 meses visitando na cadeia aquele homem, 3 rebeliões, me lembro de uma delas, está na frente do Cesto da Cara em Santo André, ficar na frente de um daqueles camaradas da tropa de choque que iam entrar lá, para descer o cacetete em todo mundo, e dizendo, olha, eu sou pastor, tem um rapaz lá chamado Sapateiro, esse era o apelido dele, o codinome, ele é Sapateiro, eu venho visitar ele toda terça-feira aqui, toma cuidado com ele. 9 meses. E Jesus mudou aquela vida. Tive o prazer de batizar aquele homem, porque o nosso Deus é um Deus que transforma vidas. Então o Evangelho está cheio de ex. Porque o Evangelho transforma pessoas. Mas tem gente que não acredita. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 17 anos de idade. Ia completar 18 anos. Isso foi num retiro espiritual na cidade de Belo Horizonte. E eu voltei para Recife e falei com os meus amigos, que serviam a Cristo comigo dentro da igreja. E quando eu disse a eles que Deus me chamou, e Deus queria que eu fosse para Minas para estudar, para ser um pastor, eles riram de mim. Eles deram gargalhada. Disseram para mim que em 3 meses eu ia voltar chorando, de saudade de casa. Nas férias do primeiro ano de seminário eu voltei lá e disse, ei, passou 1 ano e eu não voltei chorando não, eu estou de férias para retornar. Eles disseram, mas por que você está dizendo isso? Vocês falaram para mim. Nós não falamos isso não. Falaram sim. Por isso que quando alguém vem para mim, seja quem for, e diz, Deus me chamou, eu acredito. Aliás, porque tem que ser muito corajoso para dizer Deus me chamou, sem que Deus o tenha chamado. Mas o fato é que os vizinhos estavam focados no passado desse homem. Ele era cego. Não é ele? Não, parece, mas não é. Mas está vendo. Aquele que a gente conhece, ele não conseguia enxergar.
Em vez deles perguntarem, quem foi que te curou? Onde é que está ele? Não. Eles estão preocupados em duvidar da transformação que aquele homem provou. Não importa se acreditem ou não. Deus tem feito uma obra na sua vida e fique firme com Cristo, porque Ele vai aperfeiçoar a sua vida até o dia da volta de Jesus. Terceiro, é a visão agora dos fariseus, dos religiosos, a visão daquele milagre. E a percepção da religiosidade daqueles homens mostra uma religiosidade sem coração. Por quê? Porque os versículos 13, versículo 13 diz, e levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E o verso 16 diz, então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. É impressionante. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles. Jesus cura um homem que nasceu cego, e os fariseus estão discutindo costumes, estão discutindo minúcias da lei, mas como ele se atreve a curar uma pessoa no sábado, meu Deus do céu? Onde já se viu uma coisa dessa? Irmãos, que Deus nos livre desse espírito de religiosidade sem coração. A gente tem que vigiar, porque nós somos tentados a vestir uma capa religiosa, e muitas vezes a defender certas coisas que nem Bíblia são. Certos costumes, certas coisas, gostos pessoais. A gente tem que ter cuidado para não se tornar religioso sem coração. A vida com Jesus não é vida religiosa. É vida em abundância, é nova vida. É vida cheia de misericórdia, de graça, de perdão, de compaixão. A religião sem Deus prioriza as regras em detrimento das pessoas. E eu não estou dizendo que regras não sejam importantes. Eu não estou dizendo que ordem e decência não sejam importantes. Essa igreja é uma igreja que prima pela ordem, pela decência, pelos bons costumes. Mas a palavra de Deus tem que estar acima de tudo. Ela é a palavra final, amém ou não? Amém. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não errarmos o alvo. Um milagre aconteceu, e aqueles homens só pensavam em regras. Que Deus nos livre disso. A religião sem Deus dá crédito, o crédito do milagre ao demônio. É o versículo 16. Que foi lido aqui. Esse homem é pecador, ele faz esses milagres, esse negócio não é de Deus, não. Isso não tem nada com Deus. Mas o Evangelho de Jesus é mais que religião. O Evangelho de Jesus é a vida de Cristo em nós. Terceiro, a visão dos pais do homem. E essa visão é a percepção do medo. Versículos de 18 a 22. Os pais desse homem tinham medo que esse homem chegando lá, dizendo que foi curado por Jesus, os religiosos, na pessoa do Sinédrio, liberassem uma ordem de prisão e até de morte para os pais do homem. Até quando perguntaram para os pais, eles disseram assim, olha, nós não temos nada com isso, ele é maior de idade, ele resolve, ele responde, nós não temos nada com isso. Irmãos, quarta-feira eu falei sobre medo, o grande inimigo da nossa fé. Se você não assistiu, procure o canal do YouTube e assista a mensagem de quarta passada. O grande inimigo da nossa fé não é a incredulidade, é o medo. O medo nos inibe, nos trava. O medo nos impede de provar as bênçãos de Deus para a nossa vida. Precisamos de mais ousadia, irmãos. Precisamos de dar passos mais firmes de fé. Deus é comigo, Deus está comigo.
Eu sou filho de Deus. Ele não vai me abandonar. Isso é fé, isso é confiança. E nesse tempo de pandemia, muitos crentes se deixaram escravizar pelo medo. Medo de sair de casa, medo de vir à igreja, medo. Mas nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. Nós não somos irresponsáveis. Nós tomamos os nossos cuidados, mas nós não podemos deixar que o medo seja senhor da nossa vida. Jesus é o nosso Senhor. Tem gente que tem medo de tomar um passo de fé em relação às suas finanças. A Bíblia diz: provai, vede, o Senhor é bom. A Bíblia diz: fazei prova de mim, em Malaquias 3:10. E quem aqui é fiel a Deus sabe disso, que Deus honra, Deus abençoa, Deus galardoa, Deus enche de graça, e muito mais do que bênção material. Deus abençoa a família da gente. Deus dá graça aos nossos. Deus nos fortalece no meio das dificuldades. Então, há pessoas que ainda têm temor em relação a fazer prova de Deus. Foi Ele quem falou: façam prova de mim. Eu vou abrir as janelas do céu. Eu vou derramar bênção sobre vós, que vos advenha maior abastança. Tem gente que tem medo em relação a tomar um passo de fé na direção da obediência, a descer as águas do batismo. Tem gente que tem medo de tomar uma posição ao lado de Cristo. Gosta dos hinos, vem à igreja, é um visitante crônico na igreja. Ele ouve, ele gosta da igreja, gosta dos hinos, do coral, dos outros hinos que são cantados, gosta da maneira da igreja, assiste os cultos, mas não toma esse passo de fé de entregar sua vida a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, de ter um compromisso sério, de andar com Deus. Medo. Mas há também a visão do homem que foi curado, e essa é a última visão. Esse homem passou por um forte interrogatório. No versículo 15, perguntaram a ele como é que ele conseguiu a visão. Como é que ele estava enxergando antes sendo cego? E ele respondeu: um homem fez um lodo na terra com a saliva, untou os meus olhos e eu passei a enxergar. Perguntaram a ele quem ele achava que era aquele homem. Versículo 17. E ele responde assim: olha, eu acho que é um profeta. Depois, Jesus encontra esse homem, verso 35, e também faz uma outra pergunta a ele. Acompanhe comigo. Jesus ouviu o que tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele responde: e quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, verso 37, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Qual é a visão que você tem de Jesus? Como é que você enxerga Jesus? Nós estamos estudando aqui na escola dominical, na classe de adultos, sobre a natureza de Deus. Em um dado momento da lição que vem, no domingo que vem, eu vou falar a respeito da visão, do senso comum em relação a Deus. Cada pessoa enxerga Deus de um jeito, é interessante isso. Agora, há pessoas que creem em Deus, mas há outras que creem na ideia que elas têm de Deus. Isso é completamente equivocado. Crer na ideia que eu tenho de Deus, quem eu acho que Deus é, não opera nada na minha vida. Mas crer em Deus como Deus é, o Deus da Bíblia, o Deus revelado na Escritura, isso sim transforma a minha vida. Quem é Jesus para você, hein? Eu ouso dizer que a maneira como nós enxergamos a Cristo determina nossa maneira de viver, nossa maneira de agir, as decisões que nós tomamos,
até mesmo a nossa personalidade, ela é regulada pela maneira como nós enxergamos Jesus. Se nós enxergamos o Cristo da Bíblia, nossa vida tem uma maneira de ser. Mas se a nossa visão de Jesus é baseada no que nós achamos dele, e não no que a Bíblia diz, a nossa vida se torna pálida, fria, descomprometida, e eu diria até, sem sentido. Então, 5 aplicações para a gente fechar hoje à noite. Primeiro, dificuldades, desvantagens, retrocessos podem nos levar a uma compreensão mais profunda de quem é Jesus. Segundo, permita que o Senhor trabalhe coisas maiores em sua vida, mesmo que os incrédulos e críticos duvidem do poder de Deus na sua história. Terceiro, não permita que o medo da incompreensão dos outros, da rejeição dos outros, impeça você de confessar Jesus como Senhor. Tem gente aqui que sabe que só Jesus Cristo salva, mas por medo da família, por medo dos amigos, por medo do que vão dizer, não toma uma decisão ao lado de Jesus. Por isso a vida dele não muda. Quarto, as necessidades das pessoas podem ser portas abertas à evangelização e salvação dessas vidas. Quinto e último, você não precisa saber as respostas a todas as perguntas para ser usado por Deus, para ser instrumento nas mãos de Deus. Que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos ajude a enxergar, não Jesus como nós achamos, mas Jesus como de fato Jesus é. O Deus que dá visão. Você podia curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, podia falar com Deus agora. Que eu sei que enquanto eu falava, o Espírito Santo ia movendo o seu coração. Mesmo você aí na internet. Enquanto eu falava, Deus movia a sua vida. Deus tocava a sua alma. Ó Deus, pedimos tua bênção sobre nós. Nós tivemos a tua presença louvando teu nome. E ouvimos agora a tua voz. Não sei quais são as barreiras precisam ser transpostas nessa noite. Mas, meu Deus, o Senhor nessa noite é poderoso, eu sei, para trazer visão para a nossa vida. Uma visão correta, não uma visão opaca, equivocada, mas uma visão correta de quem é o Senhor e do que o Senhor pode realizar na nossa vida. Tem alguém aqui que é crente em Jesus, mas você foi tocado por Deus hoje à noite. Você precisa de oração. Você precisa de oração. Pastor, eu preciso crescer na minha fé, fortalecer meus vínculos com Deus, me aproximar mais de Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu sei que Deus pode suprir. Você precisa de oração? Faça um sinal, nós vamos orar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. No coral, tem pessoas assim? Amém. Glória a Deus. Há mais alguém? Eu já sou crente em Jesus, mas Deus tocou minha vida, eu preciso de oração. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Amém. Agora, tem alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus da Bíblia, conhece o Jesus da religião, conhece o Jesus da intuição pessoal, mas não conhece o Cristo vivo. Mas hoje à noite esse Jesus foi anunciado a você, e você pela fé crê que esse Jesus é o Filho de Deus, para perdão dos seus pecados, para a certeza da vida eterna. Você quer entregar sua vida a Cristo como Salvador? Faça um sinal. Eu ainda não sou um crente em Jesus, mas hoje eu ouvi a palavra de Deus. Eu creio que Jesus é poderoso para me transformar, e eu entrego minha vida a Cristo. Tem alguém assim? Faça um sinal. Em nome de Jesus, não importa quem você seja, esse Deus que transformou Agrinaldo
é o Deus poderoso para transformar a sua vida. Levante sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém assim? Faça um sinal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Alguém? Os crentes estão orando. Alguém? Alguém assim? Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Você pela internet, se você ouviu a palavra de Deus e creu, e você quer entregar a sua vida a Jesus, então escreva para nós: eu entreguei minha vida a Cristo. Nós vamos orar por você, nós vamos ajudar você, mas é preciso que você manifeste isso. Então escreva para nós no contato que está aparecendo na sua tela. Obrigado, Senhor, por essa palavra, pelas mãos erguidas, meu Deus. Que o poder do Senhor se manifeste e opere nesses corações, para uma vida vitoriosa, para uma vida mais perto de Ti. Meu Deus, para uma vida de maior comprometimento contigo, vendo a Cristo, assim como Jesus é. Nós oramos para a Tua glória.